Olá, tudo bem? Sou eu novamente, Luiz Fernando, e aqui mais uma vez eu me encontro para, neste momento, compartilhar a cada um de vocês a palavra de Deus. Que ela possa ser objetiva, oportuna, vindo de encontro à necessidade de cada um. Eu sou representante da Igreja Batista e capaz que a graça de Cristo Jesus ela possa ser operante e abundante onde você se encontra nesse exato momento. Como sempre nós fazemos, já no início do nosso momento, possamos juntos orar, para que possamos ficar ainda mais sensíveis a tudo aquilo que o Senhor há de comunicar aos nossos corações, através do seu Espírito e ação conjunta da sua palavra. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai. Neste momento, Altíssimo, te agradecemos por essa oportunidade que nos concede, onde juntos, reunidos, através desse veículo de comunicação e principalmente através do poder do seu Espírito e ação da sua palavra, para juntos compartilharmos a sua mensagem. Que ela possa ser oportuna, que ela possa ser, ó Deus, neste momento, certeira, vindo de encontro, ó Deus, aos objetivos e necessidades de cada um. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades. Que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, no nome de Jesus, estar nos perdoando de tudo aquilo de errado que cometemos contra o Senhor. Nessa hora que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa que está apresentando o Senhor, tudo aquilo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela está passando, tudo aquilo que ela está enfrentando. Que o Senhor possa operar através do seu poder, ó Deus, executando a sua vontade e agindo com compaixão e bondade nesta vida, na vida desta família, dessas pessoas que neste momento a Ti está suplicando comigo. Sabemos que nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor é bom, gentil e amigável para todos aqueles que Te buscam de todo o coração. E é humildemente que mais uma vez nós fazemos isso. Nós derramamos, ó Deus, a nossa alma diante do Senhor e nos submetemos à sua vontade. Que o Senhor possa agir com graça e com misericórdia. Traga paz, ó Deus, a esta vida. Que o Senhor possa estar trazendo refrigério, tranquilidade a esses corações. Que o Senhor possa, ó Deus, estar no comando, na direção, ó Deus, desta pessoa. Abençoe, ó Deus, sem medida este lar, esta casa, que ela possa estar solidificada, firme, bem estabelecida na pessoa do seu Filho, que é a rocha da nossa salvação. No nome de Jesus, se porventura algum tipo de aflição, de perturbação, ó Deus, alguma coisa que tem trago, ó Deus, dor, angústia, tristeza ou mal-estar a esta vida, que o Senhor possa neste momento resolver este problema. Que de forma poderosa o Senhor possa ter liberdade para agir através da sua palavra mediante ao seu Espírito. No nome de Jesus, desde já é que nós oramos e agradecemos e juntos dizemos amém. Neste momento, mais uma vez, quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus e que ela venha fortalecer o seu coração. Esse é o nosso título. Nós vamos falar um pouco da epístola que escreveu Tiago, que foi um dos líderes da igreja constituída primeiramente em Jerusalém, e também um dos irmãos biológicos do Senhor Jesus. Temos essas informações em Marcos 6, versículo 3, em Atos 1, 14, e também em Coríntios 12, 17, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, o livro de Atos Apóstolos, e também em Marcos. Ele foi alguém de fato devoto, um judeu convertido ao cristianismo, que escreveu essa epístola para todos os cristãos judeus que estavam dispersos em um grande momento de tribulação na Ásia Menor, nas províncias de Roma naquele período. E ele leva esta mensagem para essas pessoas que ali estavam, para que ela pudesse ser lida como um sermão, abertamente. Esta é uma das cartas universais da igreja, que a ser compartilhada não só a um grupo de pessoas, mas por várias pessoas naquela época que serviu Jesus. Ele era um dos 4 Tiagos citados na Bíblia, como eu disse, ele era o irmão do Senhor. Ele não era aquele que se encontrava com Pedro, Tiago e João, que foram os primeiros discípulos do Senhor, mas ele foi aquele que era da família do Senhor Jesus Cristo, filho da irmã Maria e do irmão José, os pais do Senhor. Segundo as Escrituras, assim, a parte, isso é livros históricos, eles dizem que Tiago, ele se converteu
logo após ver o Senhor ressurreto. Ele foi uma de suas testemunhas. Afirmação total nós não temos se ele converteu antes ou depois, mas ele realmente se converteu ao Senhor e deixou de ser alguém cético. E aí ele realmente se tornou um grande pilar na igreja do Senhor. E essa carta, ela foi bem contemporânea para a época. Como eu disse no último sermão que eu preguei no domingo à noite, dizendo que o cristianismo ele é bem prático, ele é bem casual, ele mostra o que temos que fazer, nos explicando depois a executar. E o apóstolo Tiago, que escreveu esta epístola, ele fala isso de uma forma assim bem clara. Ele fala que nós devemos buscar sabedoria que vem do alto. Ele fala sobre a sabedoria dos homens. Ele diz o porquê que forma as guerras e as contendas, tudo por causa das nossas paixões. Essa carta ela foi a última a ser canalizada por causa de Agostinho, que dizia que essa carta ela era paradoxa, ela era contrária à teologia do apóstolo Paulo, que fala que nós somos salvos pela graça, não mediante as obras. Porque aqui ele enfatiza a respeito das obras de Abraão. Ele diz que a nossa fé ela tem que demonstrar evidências. A nossa fé ela tem que vir através das obras. Mas realmente, o que ele queria dizer na íntegra? Então nós devemos trazer esse plano de fundo para você possa entender um pouquinho o porquê que ele relatou estas palavras. Ele não estava contradizendo o apóstolo Paulo em momento algum. Era o que pensava Martim Lutero, diferente dos outros pensadores que trouxeram essa ideia, como Agostinho e Eusébio, que naquela época também eram teólogos. O apóstolo Paulo, quando ele fala que a fé ela é uma fé que vem da graça de Deus, que não é mediante as nossas obras, mas assim é algo gracioso, o que ele estava dizendo é que ela não vem da lei. Mas como assim? Aí quando ele diz que Abraão foi justificado pela fé, e Tiago traz essa ideia de que Abraão ele foi justificado pela fé com obras, nós devemos entender em que período Abraão ele viveu. Todos nós entendemos que Abraão ele viveu antes de Moisés, antes da instituição da lei, que seria o guia do povo, pelo fato de que eles ficaram com medo de comunicar pessoalmente com o Senhor. Inclusive eles pedem Moisés para fazer isso. Então a lei seria uma espécie de tutor até Jesus vir. Então esta lei que Tiago ele apresenta nesse momento é a lei da justificação, é a lei do relacionamento, é a lei de que eu faço sem procurar benefício próprio. Eu faço porque é certo, porque é o que Deus agrada. Se eu for olhar bem, onde que estava a lei de Moisés no período de Noé? Ainda não tinha. E a palavra diz que Noé foi um homem justo, íntegro, no seu período onde que as pessoas eram corrompidas. Elas estavam, infelizmente, vivendo na prática do pecado. A mesma comparação que é feita depois, tempos à frente, com Jó. Um homem íntegro e correto, justo. Então essas pessoas, eles conseguiram desenvolver um mecanismo que era de se relacionar com Deus pessoalmente. Era de ter uma parceria. E é para isso que Jesus ele vem. É igual, por exemplo, um médico que está de férias. Fora do seu ofício, sem esse termo técnico de trabalho, qual é a obra dele? A obra dele é curar os doentes. E é engraçado que quando Jesus ele vem, ele fala sobre isso. Eu vim para realizar, para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é isso. A obra que eu tenho que fazer é a obra do meu Pai. E é por isso que ele diz, o meu Pai ele trabalha até no sábado. Então todas as vezes que Jesus ele estava curando alguém, quando Jesus estava dizendo que tinha que salvar alguém, quando ele se posicionava para resgatar uma vida, ele estava fazendo a obra do Pai. Ele estava trabalhando. A questão em si é que esse trabalho não era em busca de benefício próprio. Esse trabalho era, de fato, em obedecer a Deus em tudo. Esta é a obra que Tiago apresenta. Esta é a obra que todo cristão ele tem que se apegar. Por quê? Eles estavam passando por um
um momento de grande tribulação pelo fato de que eles estavam fazendo a obra de Deus. E é por isso que eles estavam sofrendo e sendo espalhados por toda a Ásia Menor, sendo perseguidos. Porque eles estavam pregando a mensagem. O apóstolo, e Tiago, ele vai dizer sobre essa função da igreja em ações práticas, onde ele fala que não é conivente a igreja fazer acepção de pessoas, não é isso? Onde que você honra as pessoas que são mais ricas, pega os pobres e colocam lá atrás, e aí ele vai falando sobre as consequências que isso traz. Sobre o amor à riqueza, ele fala que os pobres precisam se arrepender, ele diz que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, ele fala que em breve o Senhor voltará e fará justiça, e diante de todas as justiças que temos vivido, presenciado, diante de todos esses momentos, uma coisa é certa: algo está para acontecer. Diante desse momento, onde que todos estão voltados para o mesmo assunto, o que vem à sua cabeça? O que está próximo de acontecer? O que acontecerá em breve? O retorno do Senhor. E é por isso que diante de tudo isso e muito mais, os nossos corações têm que estar fortalecidos. E temos que ter como exemplo, temos que ser pessoas, exemplo de persistência na aflição. Temos que ser exemplos de pessoas na aflição. E no capítulo 5 dessa epístola, do versículo 7 ao 11, a exortação à paciência sobre o julgamento, a oração e a convicção de pecadores. Portanto, irmãos, sede pacientes à vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência, ou aguardando, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tomai os profetas, que falaram o nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam as aflições, ouvidos sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Infelizmente, isso é um dos nossos grandes problemas. Todas as vezes que nós estamos passando por aflição, todas as vezes que nós estamos passando por provação, o nosso sentimento é de muita tristeza, é de muita insatisfação. Uma coisa é ser tentado pelo diabo. É igual, por exemplo, eu sei que uma pessoa ela tem deficiência nessa área. Ela não pode jogar futebol. Porque se ela jogar, rapidinho, ela perde a paciência. É igual, por exemplo, eu sei que se eu falar algo do time dela, ela vai procurar informações, ela vai se sentir ofendida, ela vai sair da seriedade. Aí eu falo algo, e aquela pessoa rapidamente ela responde no impulso, e depois eu digo assim, não foi isso que eu queria dizer. Aí aquela pessoa, ela caiu em tentação, ela pecou, ela foi conduzida pelo pecado. É isso que o diabo faz. Ele nos tenta a pecar. Agora Deus, ele nos testa, é diferente, porque Deus, ele quer nos aprovar mediante as aflições. E é interessante que aqui ele está dizendo que quando nós estamos passando por esses momentos de provações, de teste, nós devemos estar satisfeitos. Nós devemos ter um sentimento de quê? De perseverança, de insistência e de satisfação. Porque é Deus que está nos testando para ver se de fato nós temos uma fé genuína e verdadeira. E é por isso que nós não podemos estar perdendo tempo em discussões secundárias, coisas que nos levam à separação, que porventura pode estar nos deixando passíveis a julgamento, porque a volta do Senhor já está próxima. E é interessante que a figura que ele fala, trazendo o retorno de Jesus, é que o juiz já está à porta. Em breve ele retornará para julgar o mundo, para julgar as pessoas. Ele virá como justo juiz.
E ele fala para que nós venhamos ter paciência diante desses momentos difíceis que enfrentamos. E a figura mais emblemática e que soa bem para isso não deveria ser outra senão essa que ele nos trouxe. O exemplo do lavrador. É aquele que insistentemente, pacientemente, ele é aquele que ano após ano, ele lavra a terra, prepara o solo e lança a semente para que quando as chuvas, as primeiras e as últimas vierem, a semente possa germinar. Ela possa crescer e ela possa dar frutos. E é isso, nós devemos demonstrar evidências com a nossa fé. Porque assim como esse lavrador que prepara o solo lançando a semente, para que quando as chuvas vêm, ela possa brotar, assim somos todos nós anunciando a palavra de Deus. Lançando a semente preciosa do Evangelho, preparando as vidas para que quando o Senhor descer dos céus, quando Ele voltar, assim como os céus se abrem para mandar a chuva, se fecham, melhor dizendo. Em breve também o céu se abrirá e o Senhor descerá e virá para buscar o seu povo. Para buscarem aqueles que aderiram a essa mensagem. Aqueles que deram retorno à semente. Aqueles que deram credibilidade a essa mensagem. Aqueles que deram evidências de que realmente o Evangelho alcançou aquele coração, aquele solo. E uma coisa, neste momento que eu quero também deixar bem claro, é o seguinte, preste bem atenção. Você que comunga da mesma fé que eu, você que tem caminhado comigo nessa jornada do Evangelho, eu estou falando de crença em Cristo Jesus. Atente-se para isso. Os nossos exemplos, eles não são estrelas da mídia. Não tire como exemplo esse ou aquele governo. Não tenha como exemplo pessoas influentes, pessoas ricas, pessoas importantes. Não tenha como exemplo mecanismos humanos, isso é, em primeiro plano. Nós, como o povo de Deus, nós temos como exemplo, sabe quem? O Senhor Jesus, que pacientemente suportou tudo, inclusive carregando aquela cruz para cumprir com o seu propósito, para cumprir com a obra que a ele foi encarregada. Temos exemplos também como os profetas, exemplos de paciência como Moisés, que se tornou um homem manso, humilde de coração, ao aderir esta palavra do Senhor. Exemplo alguém que não se contaminou, alguém que orava, alguém que foi um exemplo de justiça. Os nossos exemplos têm que ser os homens, os servos de Deus. Os cristãos estão desatentos nesse tempo. Mais do que nunca nós temos visto a igreja se espelhar em instituições, em fundamentos que não partem em primeiro plano daquilo que é primordial, daquilo que é a palavra de Deus. Os nossos exemplos não são atores mundiais, globais. Estes não são os nossos heróis. Os nossos heróis são aqueles que nos deram exemplos de persistência, de fidelidade, que nos deram exemplo de bom testemunho, em meio também a grandes aflições que eles tinham passado. Estas pessoas são os que foram fiéis a Ele em todo o tempo, suportando até ameaças de morte. Inclusive muitos derramaram seu sangue e morreram porque eram fundamentados nessa palavra. Estes homens que têm que ser exemplo para a sua vida, meu irmão. Essas pessoas que têm que ser exemplo para você
serva do Senhor. São esses homens, são essas mulheres. São nessas pessoas que temos que espelhar. Por quê? Porque eram pessoas que serviam a Deus. Elas têm que servir de inspiração para você e para mim. São essas pessoas, nelas que nós devemos nos espelhar. Pessoas que foram fiéis a Deus, independente se eles estavam correndo perigo ou não. Exemplos de persistência. Exemplos de persistência, de perseverança e de paciência em meio às aflições. E é interessante que no final desta primeira unidade, ele fala, lembra-se do fim que Jó teve. Foi um homem que foi provado, perdeu seus bens. Foi um homem que recebeu palavras duras de sua mulher. Foi um homem que perdeu membros da sua família. Foi uma pessoa que adoeceu. Mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. Em momento algum ele pediu a Deus que restituísse aquilo que ele havia perdido. Mas foi um homem que demonstrou na prática o que era se relacionar com Deus. E vimos o fim que o Senhor deu para ele porque ele quis. Porque o Senhor, ele é misericordioso e ele é bondoso. Ele é cheio de bondade para aqueles que o servem. E é nisso que nós devemos pensar. O Senhor não mudou. Ele é rico em compaixão. Ele é misericordioso e gracioso para todos aqueles que o buscam. Quem disse que o Senhor mudou vivendo os dias maus? Quem disse que o Senhor, ele modificou porque os dias não estão lá da forma que nós queríamos? É esse mesmo Deus que nós temos servido. Lembre-se daqueles que vieram antes de nós. Lembre-se daqueles que foram os nossos pais. Lembre-se daqueles que de fato foram exemplos de perseverança. O Senhor, ele é cheio de compaixão para os seus servos. Seja um exemplo de perseverança na oração. Seja um exemplo de persistência e de perseverança na oração. Do 12 ao 18, o texto continua falando o seguinte: mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, para que não caia em tentação. Se alguém entre vós está aflito, ore. Se alguém está doente, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Alguém está entre vós doente, chama os presbíteros da igreja para que esse ore sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era um homem frágil como nós. Ele orou com consciência, insistência, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu fruto. Esse sermão, essa carta, ela é muito características do sermão da montanha do Senhor. Foi Jesus que disse que o seu proceder venha ser sim ou venha ser não, que a sua palavra venha valer. Porque nós não temos poder sobre uma situação que está acima de nós. Isso vai depender de Deus. Eu não posso jurar nem pelo Senhor, nem por isso, nem por aquilo. O que ele estava querendo dizer? Eu não posso colocar uma responsabilidade que é minha sobre as costas do outro.
Porque se aquele negócio der errado, a culpa não foi minha. Eu transmiti a responsabilidade para aquela outra pessoa. Eu juro para minha mãe. Aí eu não cumpri, minha mãe morreu. Ela pagou pelo meu erro. Tanto que quando Deus ele chama a Abraão, ele não jura por ninguém, ele jura por ele mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele. E para se acabar em uma disputa, o que valia era a honestidade, era a palavra, não é isso? Não, eu te dou minha palavra. Que se eu não chegar aqui com isso, com aquilo, seja o que for e tal, você pode cobrar em cima, com juros daquilo que eu te prometi. Então o que vale é a palavra, é o comprometimento da palavra. E uma das características que um cristão ele tem, entre tantas, essas são as maiores. A primeira é que ele é fiel à palavra de Deus. Ele é alguém que leva em consideração os ensinos do Senhor. Outra grande característica que deveria ser no nosso tempo, tínhamos que partir de nós esse exemplo, tinha que ser a persistência na oração. O próprio Tiago, irmão do Senhor, segundo nos diz a história, ele era alguém que tinha os seus joelhos parecidos com joelhos de camelo. Por quê? De tanto orar. De tanto orar. Exemplo de oração nos foi apresentado aqui, trazendo outra figura, que foi Elias, que diante do rei Acabe disse que não ia chover. Ao se lançar de joelhos ao chão, não é isso? E clamar ao Senhor, colocar sua boca no pó, não choveu por 3 anos nem 6 meses. Para demonstrar que não havia outro Deus em Israel se não fosse o Senhor. Que o Deus da fertilidade, o Deus Baal, era uma mentira. E ele ora novamente para que o céu se abra, assim aconteceu e houve chuva. Um tempo atrás nós estávamos passando por uma crise hídrica. Graças a Deus, uns minutos aqui atrás, estava chovendo aqui na cidade. Esse ano tem sido bom de chuva. Isso prova que o Senhor ele tem sido bondoso. E é interessante que ele fala, se tem alguém doente, ore por esta pessoa. A unja com o óleo e a oração da fé vai curar esse doente. E se ele tiver cometido pecado, ele será perdoado. Não é o óleo que cura, mas a oração. É a oração da fé que levanta o doente. Naquela época, esse óleo ele era medicinal. É aquele óleo que, praticamente, nos dias de hoje, a mulher, quando está gestante, ela passa. Que é aquele óleo que dá um cheiro agradável, você dava ali um aspecto melhor para o doente, porque não tinha todo esse recurso que tem hoje na área medicinal. Havia pessoas que adoeciam de todas as formas e elas chegavam a definhar e cheirar mal em uma cama. Então nós vemos aqui que fora a oração, havia todo o cuidado na parte dos discípulos. Uma das outras características do povo de Deus é de se preocupar com os menos favorecidos, de se preocupar com os doentes e de se preocupar com os desamparados. Fora de querer que Deus ele estabeleça a sua reta justiça entre todos nós. Mas uma das nossas características é isso, de amar ao próximo, de se preocupar com o próximo. É realmente de estar lá quando essa pessoa precisa. Quando você se doa, quando você serve, quando você está ali ajudando aquela pessoa a se levantar, não só orando por ela, mas cuidando dela, como Deus não vai executar o seu poder? Como que Deus ele não vai agir com misericórdia? Porque as suas intenções ou as minhas, praticamente, provavelmente, é certo que elas estão alinhadas com a vontade de Deus. O que Deus espera é que nós viemos realmente estar lá quando essas pessoas precisam. Se há alguém contente, vamos cantar louvor, vamos adorar ao Senhor, vamos chamar a igreja, vamos estar presentes para cuidar daquele necessitado.
E aí ele diz que a oração não termina por aí, porque outra característica do povo de Deus é que eles são especiais, não. Somos sujeitos às paixões deste mundo, que erramos, que somos fracos e falhos, assim como tal comparação foi feita a Elias. Mas temos a coragem, a audácia de confessar os nossos pecados e não encobrir os nossos erros. John Edwards foi o homem que pregou aquele grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E todos sabem da história que eles se agarravam na coluna do templo com medo de descerem para o inferno naquela época. Para ele o que eles deveriam fazer para que eles pudessem ser salvos. E aí ele diz: o caminho ao arrependimento. Mas em sua diz que ele orou por 3 dias e jejuou por 3 dias, pedindo que Deus lhe desse a Escócia, que Deus salvasse a Escócia. A sua rainha naquele período diz que ela mais temia ele de joelho do que todo o exército escocês bem armado. Os homens de Deus, uma de suas características não é só a fidelidade à palavra, mas a oração. Exemplo maior, temos o próprio Jesus, que passava noites orando, passava dias orando, buscando ao Senhor. Como eu aqui citei Daniel, o exemplo aqui foi dado de Tiago, que os seus joelhos ficaram como de camelo. O grande avivalista John Wesley conseguiu tudo aquilo sendo um instrumento na mão do Senhor, graças à oração. Inclusive, lá onde ele morou, o grande avivalista do nosso tempo, que Deus o tenha, Billy Graham, estava lá fazendo uma excursão no local onde que John Wesley morou, e aqui falou, e lá o professor falou, aqui era o local onde que John Wesley ele orava. Esse canto era o canto da oração dele. E o que disse foi que lá estão as marcas do joelho de John Wesley até hoje. Quando eles saem dessa excursão, o professor percebe que estava faltando alguém. Essa pessoa, ela é Billy Graham. E aí ele diz: Billy, vamos embora para casa, a excursão já acabou. E onde que eles encontraram Billy Graham? No lugar onde John Wesley orava de joelhos, pedindo: Senhor, levante alguém nesse tempo para levar a sua palavra. Levante alguém nesse tempo. Mude ao ouvir alguém dizer que Deus poderia usar qualquer um, uma pessoa simples, uma pessoa comum. Ele diz: essa pessoa é eu, essa pessoa sou eu. Foi um grande avivalista levando a mensagem de Deus. Quando ele se sentia vazio, quando ele se sentia distante do Senhor, ele corria para o bosque, ficava lá mais ou menos uns 3 dias, fazendo a seguinte oração: Senhor, enche-me, 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 enche-me. O problema hoje é que os pregadores, eles querem caminhar com a perna só. É por isso que a obra demora a avançar. Eles são capengos. Nunca se viu tanto seminário. Nunca se viu tanta capacitação. Nunca se ouve tanto estudo da palavra à disposição. E segundo aí, algumas pessoas, ao estudarem, nos disse a seguinte informação: a maioria dos pastores não passam nem 20 minutos preparando o seu sermão. Eles não tiram nem 20 minutos do seu tempo por dia para estudarem a palavra de Deus. E sem contar que somos uma vergonha na oração. Somos uma vergonha na oração. Um povo que não ora, por isso que eu disse que eles são capengos, eles andam de uma perna só. O sermão é teológico. O sermão é bíblico. O sermão é contemporâneo. As aplicações são como flecha ao alvo. E por que o problema da falta de temor, de crença ou de convenção? Falta poder.
O que nos faz pensar que somos melhores do que esses homens? Os apóstolos, os profetas, os pais da igreja, os avivalistas. O que faz pensar que o caminho da oração foi fechado? Quanto tempo nós passamos orando? Ou o nosso sermão pega fogo, ou colocamos fogo em nosso sermão, como o próprio John Wesley disse. Porque isso é aprimoramento, é aprofundar, é se aproximar de Deus, é ser mais íntimo. Ah, mas não tem esse negócio, eu busco Deus qualquer hora, de madrugada era coisa de salmo. 3 horas era coisa de judeu no tempo, mas que hora que você busca? Qual é o momento que você tira para buscar a Deus? A oração daqueles que são justos curará o doente. Mais do que nunca precisamos de oração. Mais do que nunca temos que orar. Todo o mundo está doente. Todo o mundo está doente. Nós não estamos falando de uma nação. Nós não estamos falando de um estado. Nós não estamos falando de uma comunidade. Nós não estamos falando de uma família. Nós estamos falando de pessoas doentes. E onde estão os joelhos vacilantes? Onde estão os homens de Deus que se levantam realmente com uma voz profética, dizendo: assim diz o Senhor, totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes do poder do Espírito, que é a meditação da palavra em conjunto com a oração. Deus está nos chamando a fazermos a diferença. O momento do povo de Deus se unir não tinha que partir de um governo. Tinha que partir da igreja. Que exemplo de persistência na oração temos sido. Se uníssemos essas duas forças, o comprometimento com a palavra e a oração realmente fervorosa, e me desculpe o que você pensa, o que você acha, isso é um problema seu, não meu, dos pentecostais. Se nós alinhássemos isso, o comprometimento, o respeito à palavra e a dependência incessante da oração, onde nós poderíamos chegar? Quantas pessoas poderiam ser levantadas? Ore, 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 meu irmão, minha irmã, ore. Ore, 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 até Deus te responder. Se Deus não te respondeu, por que nós paramos de orar então? Seja um exemplo de persistência na pregação. E o texto termina dizendo o seguinte: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro, seu caminho salvará o da morte, e uma vida, e a cobrirá de uma multidão de pecados. Não sonhe em ajudar o doente, em orar por ele, dar um trato aromático, não é isso? Mas a palavra, se aquela pessoa está a ponto de desviar, se ela é alguém como você que está ouvindo a mensagem, mas está no caminho errado, e essa pessoa conseguir ser encontrada, se ela se arrepender, se ela se converter dos seus maus caminhos, uma multidão de pecados vai ser cobrido. Porque o pecado nos distancia do Senhor. É a palavra que nos coloca no prumo.
É a palavra que nos alinha. É a palavra que nos restaura. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos justifica. Porque ela fala sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. O sangue dele cobriu os nossos pecados. Aquilo que Jesus realizou no madeiro, ao derramar, ao verter o seu sangue, todos os nossos erros foram cobertos. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E aí nós somos separados pelo Espírito de Deus, tendo esse selo para realmente nos tornarmos seus filhos. Participantes da promessa que o Senhor realizou, nos deu. Por quê? O Senhor, Ele retornará para buscar o seu povo. Mediante todas as aflições que temos passado e enfrentado, o que fortalece o nosso coração é saber que em breve Ele retornará. Ele voltará. Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Ouça o que o Espírito de Deus diz a você. Não fique aterrorizado ou aterrorizada. Em breve o Senhor retornará. Até lá, Deus, Ele não mudou. Ele é misericordioso conosco. Conserte a sua vida ainda hoje, porque ainda há tempo. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Há um mal maior no mundo que se chama pecado, que afasta o homem de Deus. Isso deixou a humanidade doente. A cura é só o sangue de Jesus. É só a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Diante de tudo, é claro, como eu estou falando, o quanto vale uma vida? Nós poderíamos dizer, não, uma vida vale o amor do mundo inteiro. Isso é pouco, muito pouco. Uma vida vale o amor de Deus. O amor de Deus que foi demonstrado naquela cruz, na pessoa do seu Filho, ao derramar a última gota de sangue para que os nossos pecados fossem cobertos, perdoados diante de Deus. Você pode ser alguém também que pode ser lavado ou lavada no sangue do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você neste momento. E continue firme. Fortaleça o seu coração. Persista na fé. Continue firme. Seja alguém perseverante. Tenha intrepidez e ousadia no Espírito. Porque a provação, ela produz aprovação. A aprovação, a esperança. E contra a esperança não há dúvidas. É aí que está a nossa fé. Glorioso Deus, muito obrigado por esta mensagem. Te agradeço por tudo que o Senhor falou aos nossos corações até aqui. Abençoe a vida de cada um que neste momento comigo está orando. E que o Senhor possa estar ajudando a todos dentro daquilo que eles estão precisando. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Juntos temos. Amém. Então, até a próxima. Fui. Fiquem com Deus.